dos Apóstolos, localize, por favor, o capítulo de número 20. Eu vim com uma proposta de trazer uma palavra, mas Deus modificou-a no decorrer deste culto. Deus falou ao meu coração e eu quero transmitir aquilo que vem da parte de Deus na manhã de hoje. Capítulo de número 20, o verso é o versículo de número 7. Uma manhã de ceia, celebramos a morte e ressurreição de Cristo. Diz assim o verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. Continuou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. Verso 9. Havia um certo jovem chamado Eutico, sentado em uma janela, e caindo de um profundo sono que lhe sobreveio durante um longo discurso de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. E você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus, somos gratos por tua palavra. Somos gratos, Senhor, pela tua fidelidade. Estamos para te adorar e bendizer o Senhor. Senhor, saca, Senhor, ó Pai querido, a sua aljava, Senhor, uma flecha. Que a tua palavra, Senhor, venha alcançar o nosso coração. Que o inimigo de nossas almas venha ser paralisado agora. Onde houver, Senhor, uma potestade espiritual da maldade, seja paralisada, Senhor. Que todo ladrão de semente, ladrão de memória, ladrão de palavras seja paralisado. Que o seu povo ouça a tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados pela tua palavra. E sermos, ó Pai querido, purificados pela mesma. É o que eu te peço, Deus, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, é um cenário de milagre. O texto é claro em dizer que é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, a saber que é da nossa ciência, é o domingo. Paulo ele vai entrar na cidade de Troade. Geograficamente é Troade. Quando Paulo ele vai entrar em Troade, gera uma comoção dentro da cidade. Essa comoção que gera é simplesmente pelo fato de Paulo ser uma representatividade de Cristo. Aonde Paulo passa, Deus opera milagre por intermédio da mão de Paulo. Por isso, o nome de Paulo ele cresce, é bem falado. Logo, todos aqueles que conhecem Paulo querem ter com ele por causa daquilo que ele carrega. Paulo ele tem uma boa palavra da parte de Deus. Paulo é instrumento de Deus naquela geração. Quando Paulo ele entra em Troade, as pessoas que estão ali vão dizer: eu preciso ter com Paulo. Paulo ele vai se reunir juntamente com seus discípulos em uma casa, em um lar, a fim de cultuar ao Senhor. Para ser de memória, é o primeiro dia da semana, é o dia de partir o pão. Partir o pão fala de ceia. E eu aprendo uma coisa com Paulo: toda oportunidade que tiver é a oportunidade de celebrar o nome daquele que vive, reina eternamente. Logo, Paulo ele vai se hospedar ou ficar neste ambiente que, ao saber, é um cenáculo. Esse ambiente chamado cenáculo, ele fica no terceiro andar de uma casa. Eles vão se reunir no ambiente a fim de adorar ao Senhor. Do lado de fora o texto diz que está escuro, mas dentro do ambiente, no cenáculo, havia muitas luzes ali dentro. É isso. O culto do lado de dentro tem que ser às claras. Não tem como cultuar
áreas escuras. É por isso que aonde há culto, há luz, aonde a palavra é Diego, há luz, aonde a luz do que está oculto se revela, aonde a luz das trevas que habitava já não habita mais, porque o texto diz que havia muitas luzes no cenáculo. Cutuca alguém e me ajuda a pregar e diz: havia muitas luzes. Essas luzes que havia no cenáculo, ela era diferente dessa luz atual. Essa luz atual que para ser acesa precisa de energia. Naquele tempo a luz era castiçais, candelabros, lamparinas. Essas luzes que naquele momento, naquele tempo apostólico, para ser acesa precisava ter o combustível do lado de dentro. Este combustível era nada mais do que o azeite. Para ter luz precisa ter azeite. Para ter lâmpada acesa precisa ter azeite. Paulo está nos ensinando a cultuar. Para me entregar o culto com excelência para Deus, eu preciso entrar no ambiente de culto, que é no terceiro andar. É por isso que nem todo mundo, pastor, consegue acessar o ambiente de culto. É fácil entrar por essas portas, o difícil é eu cultuar a Deus, porque culto, por mais que aparentemente é natural, ele não é natural. Começa no primeiro andar, passa pelo segundo, para se achegar no terceiro. Para cultuar ao Senhor, primeiro eu preciso passar pelo primeiro andar. Qual é o primeiro andar, pregador? É a oração. Eu entro neste ambiente que aparentemente é natural, mas a primeira coisa que eu faço é orar ao Senhor. O primeiro andar eu oro, o segundo andar é a minha adoração. E agora que eu já orei, eu entrego àquele a minha adoração. Entreguei a minha adoração e agora eu me aproximo do terceiro andar. O terceiro andar fala de entrega. É por isso que depois de orar, depois de adorar, eu vou entregar a Deus a minha oferta. Eu preciso falar disso. Culto é mais sobre entrega. A minha oração é minha para Ele. O meu louvor é meu para Ele. A minha oferta é minha para Ele. É Deus dizendo: já orou, já louvou, já entregou. Deus não está atrás de oferta, mas está atrás do ofertante. Lá em Gênesis capítulo de número 3 vai dizer: e Deus aceitou Abel e sua oferta. É por isso Deus não aceita a oferta, Deus aceita o ofertante. E quem veio para entregar a Ele a glória que é dele, a exaltação que é dele, Ele está recebendo. Glória a Deus. Vem comigo só um pouquinho mais baixo. Entregamos a Ele a nossa adoração. Entregamos a Ele a nossa oração. Entregamos a Ele a nossa oferta. Se aproximamos dEle. Por quê? Porque culto é mais sobre entrega do que receber. Permita-se, claro. Culto é mais sobre entrega do que receber. Eu entrego a Ele no início, para depois Ele vir sobre mim com a tua palavra. A gente gosta muito de fogo. Eu falo porque eu gosto disso. Olha o texto dizendo, Diego, havia luzes dentro do cenáculo. Se tem luz, Diego, é porque tem fogo. Eu gosto de ambiente que tem fogo, mas o fogo só é bom se tem azeite do lado de dentro. Se não tem azeite, o fogo que é aceso sai do ambiente do culto, apaga. Mas a mensagem na manhã de domingo é essa: esteja aceso do lado de fora, mas não deixa faltar azeite do lado de dentro. Eu não sei quem veio para entregar ao Senhor, mas eu tenho uma palavra ao seu coração e a mensagem é essa: esteja aceso do lado de fora, mas também tem azeite do lado de dentro.
Ambiente de culto é ambiente de luzes. Ambiente de culto é ambiente que tem azeite. Ambiente de culto é no terceiro andar. E o texto nos diz: e Paulo pregava a palavra. Eu me alegro com isso. Paulo pregava a palavra. Vem comigo. Paulo, ele está nos ensinando a cultuar. A gente precisa entender isso na nossa mente, entender isso a ponto de entregar a Deus um culto com excelência. Por mais que tenha fogo, que tenha azeite, que tenha adoração, que tenha oração, Paulo está dizendo, não pode faltar a palavra. Paulo prega a palavra. E quando ele prega a palavra, o texto nos diz que um certo jovem chamado Eutico, repita comigo, Eutico, este nome que dado sobre este jovem ou este homem tem um significado. O significado de nome Eutico significa bem afortunado, ou alguém que não tem necessidade alguma. Eutico nasceu em um tempo de bonança. Eutico nasceu em um tempo de regalia. Por isso o seu nome é Eutico. Nada falta para Eutico, mas a pergunta que fica é: se nada falta para Eutico, por que Eutico está no culto? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu posso ter nome, eu posso ter fama, eu posso ter status, eu posso ter dinheiro, mas há um vazio dentro de todo homem que dinheiro não preenche, que prazer mundano não preenche. Eutico está dizendo, por mais que eu tenha tudo, o meu nome, eu preciso ir no ambiente de culto. Tem um vazio dentro de mim que só no ambiente de culto pode ser preenchido. É Eutico dizendo, eu vou para Troade. Cutuca alguém e diz, você está no lugar certo. Para de graça, me ajuda a pregar. Fala, você está no lugar certo. É nesse ambiente que o preenchimento do vazio é saciado, aonde entorpecente algum tem capacidade de preencher o vazio de Eutico. Por isso que Eutico vai entrar no ambiente de culto, e o texto nos diz que Eutico, ele passa pelo primeiro andar, o segundo andar, chega no terceiro, ele entra no ambiente de culto, mas o texto diz, e ele decidiu sentar-se na janela. Ele senta na janela, não por falta de espaço no ambiente culto, porque espaço tem. Se ele entrou é porque tem espaço. Mas pregador, de tanto lugar para Eutico sentar, porque Eutico vai sentar na janela? Te explico. Do lado de dentro do culto está calor, do lado de dentro do culto o cheiro de azeite não agrada a todo mundo, do lado de dentro do culto tem palavra, a palavra não agrada a todo mundo. Eutico está dizendo, se está calor aqui, eu vou sentar num ambiente de conforto, eu vou sentar na janela. Por quê? Porque o vento de fora bate e me refresca, a brisa que vem de fora bate e refresca, mas a notícia é essa: culto não é para ser confortável, culto é para ser confronto, porque na medida que sou confrontado, é na medida que eu vou sendo mudado e transformado pelo confronto. Eu adoro a palavra, porque Eutico está sentado na janela, mas Paulo continua pregando, porque Paulo não tem compromisso com quem não quer, Paulo tem compromisso com a palavra. É por isso que eu gosto de pregar a palavra, Diego. Tem pessoas que durante a palavra decidem ficar na sua janela, mas Paulo continua pregando. É essa janela aqui. Mas pregador, eu não estou sentado na janela. Vamos lá. Existem janelas que não são físicas, mas são psicológicas.
que muitas das vezes entramos no ambiente de culto e na hora da palavra eu estou no culto, mas eu estou na minha janela imaginando o que eu vou fazer depois. Existem janelas psicológicas que no ambiente do culto elas são abertas, eu me assento nela, não presto atenção na palavra que vai me renovar, mas prefiro ficar na minha janela com as minhas preocupações. Tem pessoas que entram num ambiente como esse, ouvem uma palavra, mas preferem ficar na janela do seu conforto. Essa palavra não é para mim, era para fulano que não veio, mas a mensagem é essa: saia da janela enquanto é tempo. Cenário de janela. Eutico tem dupla visão. Quando a mensagem está boa, ele olha para Paulo. Quando a mensagem está ruim, ele olha para fora. Quem está na janela tem duas visões, do lado de dentro do culto e do lado de fora do culto. O texto nos diz que Eutico agora vai caindo no sono. Eutico vai caindo no sono. E permita dizer, nem todo sono vem de repente. O sono começa a dar os seus sinais que está chegando. O olho, Diego, começa a pesar. A mão se levanta, a boca que abre, o sono está chegando, Eutico está na janela. É isso. Quem entra no ambiente de culto não está impossibilitado de não dar sono. Você pode ter sono no culto, você pode até dormir no culto. O problema nunca foi dormir, o problema é dormir despreparado. Mateus capítulo de número 25. E todas as 10 virgens dormiram, mas eis que ouvi um grito dizendo: eis que aí vem o noivo, levanta. Todas que dormiram acordaram, mas ao se levantar, as insensatas viram que não tem azeite. E o problema está aqui, o problema não está em dormir, o problema está em dormir despreparado, porque enquanto eu estou despreparado, pode ser que naquele grande dia o alarido toque, a voz do Senhor ecoe e diz: entrai, amadas minhas. Aí ao se despertar vai dizer: Senhor, e eu dormiu, mas dormiu despreparado. Eutico está caindo no sono, e o texto diz que quando ele cai no sono, o corpo começa a bambear. Na janela não tem equilíbrio, mas quem está dentro tem, porque o que traz equilíbrio para o crente é a palavra. Estamos firmados na palavra. É sobre a palavra que sustenta, é sobre a palavra que segura, é pela palavra. Eutico está caindo no sono. Olha para alguém e fala: ele está caindo. Está caindo. Aleluia. Sabe qual é o problema aqui? O problema é que a igreja está cheia. A casa que eles estão está cheia. Obviamente que pessoas viram a Eutico. O som dá seus sinais. Eutico bambeando é visível. O que me constrange não é saber que Eutico está caindo no sono. O que me constrange é ver Eutico bambeando, pessoas vendo e ninguém faz nada. Não é responsabilidade minha, Eutico, então deixa ele lá. Aí o problema é que quando ele cai, aí alguém que viu ele cair vai dizer: eu sabia. Mas o pior é que sabia e nada fez. O que me constrange é isso, é saber que somos um corpo e ver alguém bambeando para cair, e a gente, sabendo da situação, não faz nada. É responsabilidade minha em ver alguém caindo, dar a mão e diz: acorda, Eutico, se depender de mim você não cai. Não, mas é mais fácil jogar responsabilidade para outros. Ele sentou lá porque queria, mas precisamos identificar os sinais.
Tem pessoas que entram no ambiente do culto dando sinais que não está bem. E olhamos, pastor, e dizemos: eu sei que não está bem, mas a pergunta é o que fazer? É pegar na mão, sacudir e dizer: desperta, Eutico. O texto diz que agora Eutico caindo do terceiro andar. A queda é brusca. Quem cai não cai devagar. Quem cai, cai rápido. É milésimo de segundo para cair. É difícil para subir, mas para cair é fácil. A subida é devagar, a queda é rápido. É num piscar de olhos que a queda vem. O texto diz que ele caindo foi levantado morto. Repita comigo: caiu lá fora. Você percebe que Eutico, quando cai, ele não cai para o lado de dentro, mas ele cai para o lado de fora. Isso daqui revela uma grande coisa a respeito de Eutico. O sono só revelou o declínio que ele estava. Tem sono que só revela para onde estamos pendendo. O sono só revelou para onde Eutico estava olhando. Se Eutico tivesse olhando para dentro, pendendo para dentro, quando caiu, não tinha caído para fora, mas tinha caído para dentro. Eu preciso pregar para o coração de alguém, e a mensagem é essa: se for para cair, caia para o lado de dentro, porque enquanto você cai para o lado de dentro, alguém pega na sua mão e te coloca de pé de novo. O sono só revelou o declínio de Eutico. Ele cai, e o texto diz: caindo, foi levantado morto. E veja bem, levantado morto. Ele cai do lado de fora. Do lado de fora do ambiente do culto tem pessoas que não adentraram no ambiente. Essas pessoas que estão do lado de fora do culto têm a capacidade de pegar Eutico e levantar ele morto. Percebe? Lá fora os homens conseguem levantar, mas o levantar de lá de fora é levantar o homem morto. Como assim, pregador? É Lucas que escreve Atos. Lucas é doutor e ele entende. Ele está dizendo: ele morreu, mas lá fora foi levantado morto. Quem olha Eutico de longe está dizendo: está vivo porque está de pé. Quem olha Eutico do lado de fora está dizendo: está vivo porque está de pé. Mas o mundo lá fora só traz sensação de vivo. Vou explicar. Fuma só um pouquinho, porque ao fumar um pouco, você vai ter sensação de vivo. Você vai ter uma dopamina e você vai achar que está vivo. Bebe só um pouquinho, porque ao beber você vai ter sensação de vivo. A bebida te dá sensação, mas quando passa o efeito, a lembrança volta. Estou morto, estou com vazio aqui dentro. O mundo lá fora pega o homem e levanta morto, mas quando você decide entrar no ambiente de culto, você entra até morto, mas aqui dentro você é levantado, mas é levantado vivo. Eu preciso pregar para alguém que até hoje viveu em sensação de vivo, mas Cristo está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não é sensação, ele é vida. Aqui dentro você é levantado vivo. Aqui dentro você é levantado vivo. Paulo vendo Eutico cair, Paulo ele para a sua pregação. Paulo ele para de pregar, mas Paulo continua a mensagem. Vamos aprender com Paulo. Paulo para a sua pregação, mas Paulo ele continua a sua mensagem. Pregação, pastor William, é algo teórico, mas a mensagem é algo prático. É Paulo dizendo: eu fecho a pregação, mas continuo a mensagem. Por isso que Paulo ele vai descer. Paulo ele desce
desce do altar. Paulo, ele desce do terceiro andar para o segundo. Paulo desce do segundo para o primeiro. Paulo chega na altura de Eutico e percebe. Paulo desceu na altura de Eutico não porque caiu, mas desceu para levantar quem estava caído. A gente precisa aprender que tem hora que a gente precisa descer do ambiente. É abaixar a cabeça, é abaixar o nariz e dizer: eu prego a palavra, mas eu vivo também nela. É Paulo dizendo: eu aprendi na escola da humildade que o homem pode até cair, mas Deus me levantou como instrumento para levantá-lo. É Paulo dizendo: eu vou descer. Ele desce do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro. Quando eu penso, Diego, que ele vai parar de descer, o texto nos diz: e se inclinando. Se inclinar fala de descer na altura da queda. Ele está na mesma altura de Eutico. Eutico está morto, mas Paulo desceu e está vivo. Ao se inclinar, o texto diz que Paulo o abraça. E percebe, quando eu pensei que só se inclinar estava bom, Paulo vai abraçá-lo. Abraçar alguém é fácil. Abraçar alguém que está vivo é fácil. Por que é fácil? Porque abraçar vivo, o vivo te abraça de novo. Abraçar vivo, o calor do corpo te esquenta. O difícil é abraçar morto, que não consegue te devolver o abraço, que o corpo está frio. É difícil abraçar quem saiu da igreja, é fácil abraçar quem está aqui. O difícil é abraçar quem caiu lá fora. Mas a mensagem é essa: precisamos aprender na escola da humildade. Paulo nos dá uma aula do que é humildade. Filipenses capítulo de número 2, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes vaziou-se de si mesmo, tomando forma de homem. Como homem foi servo, como servo foi obediente até a morte de cruz. Quem é esse pregador? Esse é Cristo, que estava no alto e sublime trono junto com o Pai, mas ele olha uma nação caída, ele olha o mundo caído e ele diz: eu preciso descer. É ele me mostrando: está caído, mas eu posso trazer vida. Está em pecado, mas eu posso trazer vida. É por isso que ele desce. Quando ele desce, eu penso que já acabou, mas não. Ele toma forma de homem. O que é isso? Ele está se inclinando, se aproximando da minha humanidade. Quando eu penso que só se inclinar estava bom, o texto vai nos dizer, João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pregador, eu vi que Cristo desceu. Pregador, eu vi que ele se inclinou como um corpo de homem. Pregador, mas aonde está escrito que ele está abraçando? Quando ele foi crucificado, a sua mão esquerda foi pregada no madeiro, a sua mão direita foi pregada no madeiro. Os braços deles estão abertos a fim de dizer: vem, porque tem abraço que traz vida. Ai, que a súbia. Pregador, não me convenceu. Isaías capítulo de número 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço. Braço fala de abraço, é Deus dizendo: a quem se manifestou o braço do Senhor. Para mim receber esse abraço só tem uma forma, a qual? Primeiro, crendo nele. Quem creu? Paulo abraça, Paulo não ora. O texto diz que ele só abraça. O abraço de Paulo traz vida sobre Eutico. Entende uma coisa? Quando a oração não funciona, parte para o abraço. A minha geração é uma geração problemática nesse requisito, que trocou o abraço por like, que trocou o abraço por comentário no Instagram, não, que trocou o abraço por distância. Eu prefiro ter 1000 seguidores, não, eu prefiro ter um abraço. Abraço traz vida. É o abraço que traz vida.
Paulo abraça Eutico e Paulo grita dizendo: acalma, a alma ainda está nele. Olha isso daqui. Ele desceu, abraçou, trouxe vida para Eutico. Agora a mensagem é o seguinte: pega ele, leva ele lá para cima de novo. Para onde? Para o terceiro andar. Tem elevador para subir? Não. Vai ter que subir degrau por degrau. Mas vale a pena subir de novo. Cutuca alguém e fala: é melhor iniciar de novo. Mas fala com força, fala: é melhor iniciar de novo do que padecer na onde você está. A nossa geração é uma geração que tem muito problema em começar as coisas. A nossa geração é uma geração que tem muito problema. Não, eu preciso continuar onde eu estou. Meu status me impede de começar de novo. Volta de novo. No inferno, o que mais vai ter é credencial. Eu era pastor, eu era presbítero. Volta de novo. Vem na humildade. Eu preguei isso ontem. Vem na humildade. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Vem na humildade. Pega ele, leva ele lá para cima. Para cima na onde? No ambiente de culto. Passa o primeiro andar. Orei. Passa o segundo andar. Entreguei a minha adoração. Chega no terceiro andar e o texto diz que Paulo volta a pregar de novo. Lembra? É noite de partir o pão. É ceia. Paulo vai pregar, é ceia. Paulo vai pregar. Eu não sei qual é a mensagem que Paulo prega, mas o texto nos diz que é noite de partir o pão e Paulo está pregando. Eu quero crer que Paulo está pregando o que está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 11. Na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Eu fico imaginando o Eutico agora não está na janela, está no primeiro banco, olhando a mensagem de Paulo e dizendo: tamanha graça é essa, que outrora estava morto, mas agora estou vivo e posso ceiar. Permita-me dizer, ceia não é para morto, ceia é para vivo. Vou falar, por isso que Paulo está dizendo: eu prego Eutico morto, trago vida sobre ele e agora ele pode ceiar. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Tem um problema, qual? Quem come deste pão, bebe desse cálice indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Lá vai. Ceia é bênção, mas ceia também é maldição. Pregador é loucura, negativo. Para quem bebe sem discernir, o texto diz: come e bebe para a própria condenação. Condenação fala de maldição, condenação fala de juízo, mas o texto é categórico. Por isso, examinai-se o homem a si mesmo. Examinou? Agora sim, porque quando você se julga para não ser julgado com o mundo, porque quando julgamos a nós mesmos, somos disciplinados pelo Senhor. O que é isso, Diego? É Paulo dizendo: você se julga, a sua mente revela quem é você, porque a nossa mente é o tribunal da nossa alma. É por isso que quando você vai pisar para errar, a sua mente diz: não vai, porque a sua mente está sondando, a sua alma está dizendo: esse não é o caminho, tem um caminho diferente. É por isso que quando eu me julgo, sou disciplinado pelo Senhor. Que Deus é esse que entra na minha mente, que ao meu sondar me disciplina? É Ele dizendo: agora que já viu quem você é o tempo
se arrepender. Ceia fala de cerimônia, ceia fala de algo profético, ceia revela quem é Cristo, porque todas as vezes que comer deste pão, beber desse cálice, proclamareis. Proclamar o quê? Proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Morte fala do que passou, mas Ele não está no ambiente da morte. Por quê? Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Procura Ele no sepulcro, não estará. É por isso, até que Ele venha, o ceiar do Senhor é eu dizendo: Ele morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao Pai para preparar lugar, mas Ele disse: eu vou voltar. Para onde eu estiver, esteja a voz. Fico imaginando eu, tipo, agora podendo ceiar. Isso aqui é lindo, irmão. Eu encerro aqui. Glória a Deus. Diante da mesa da ceia, diante da igreja, é dois corpos, uma representatividade. A igreja representa o corpo de Cristo. O pão da ceia simboliza o corpo de Cristo. O pão da ceia é partido, que é o corpo de Cristo. O corpo igreja não pode ser partido. Eu ceio o pão que foi partido, mas o nosso corpo como igreja tem que estar unido. Eu aprendo com Paulo. Eutico faz parte do corpo. Então, se Eutico está ferido, eu preciso ir atrás dele. Se isso não me comove, tem algo de errado em mim. Esperei uns pelos. Eu vou atrás de Eutico. Ele faz parte do corpo. Cutuca alguém e diz: você faz parte do corpo. Se você crê nessa palavra, aplaude ao Senhor Jesus.